Está repercutindo horrores a treta entre Ciro Gomes e Gregório do Vivier. Sim, Ciro Gomes pegou ar, ficou putaço, gravou um react mais longo, bem mais longo que o próprio vídeo do Gregório, onde ele desanca o humorista por conta do vídeo em que Gregório grava para o seu programa lá na HBO. Tá muito claro, tá evidente que Ciro não gostou nada do que ouviu, do que viu ali no texto, na boca do humorista. Sabe por que ele não gostou? Tá claro, tá evidente. Gregório do Vivier atingiu o calcanhar de Aquiles de Ciro Gomes. Pegou naquele ponto que é o de maior medo. Sim, Gregório tocou naquele que é o maior medo de Ciro Gomes. Você quer saber qual é? Cola aqui comigo. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 19 de maio de 2022. Um frio inacreditável no centro-sul do Brasil. Aqui em Goiânia não é diferente. E eu começo pedindo para que você inscreva-se aqui no canal, minha filha. Meu filho, sininho na fita, clique aí, ative as notificações, assim o YouTube te avisa, te manda um recadinho sempre quando pinta vídeo novo por aqui. Quer fortalecer, quer ajudar o trabalho que aqui desenvolvo no YouTube? Clube de membros, a partir de 3 míseros reaisinhos, menos que uma latinha daquela cerveja verdinha que é a boa, menos. Você me ajuda, fortalece a sustentabilidade econômica aqui do canal, me ajuda a continuar com o trampo aqui no YouTube. Então, fortaleça, se torne membro a partir de R$3 e tenha lives exclusivas, somente para os membros do canal. Já estão disponíveis aqui para o público em geral, mas ontem à noite rolou. Só membro do canal participa, troca aquela ideia esperta, sincera, marota. Beleza? Bora começar. Eu não vou falar muito do vídeo em particular do Gregório, do Greg News, nem do react do Cirão, nem do react do Ciro Gomes. Por quê? Porque amanhã, sexta-feira, vamos fazer a live Atirem as Crianças da Sala e eu e o André Rodrigues vamos esmiuçar, detalhar, fazer o react do react, igual eu vi o Maurício Ricardo fazendo aqui no YouTube, né? Sobre o Ciro Gomes. Eu não assisti ainda, vou assistir para ser impactado pela primeira vez com vocês amanhã à noite. Mas os trechos que a gente já topou aí nas redes sociais, né? Os cortes que pululam aí no Twitter e em outras redes, aqui no YouTube também, mostram que Ciro ficou putaço. Pegou ar, ficou nervoso, porque Ciro Gomes tem um grande medo, um grande receio. Com toda aquela sua eloquência, virtuosa eloquência, que os detratores, grupo no qual eu não me enquadro, chamam de verborragia, de uma característica que Ciro seria um boquirroto, o que eu compreendo a crítica, mas pessoalmente não atesto, não chancelo, não assino embaixo. Para mim, Ciro, sim, tem uma eloquência que é virtude, é virtuosa. E, fazendo uso dessa eloquência, que para os detratores trata-se de uma verborragia, ele demonstrou profundo incômodo com o vídeo do Gregório do Vivier. Porque o Ciro Gomes tem medo de passar pelo processo que Marina Silva e Geraldo Alckmin passaram em 2018. Perderam relevância pública nas urnas. Vítimas, aqui sim, o maior medo de Ciro Gomes. Vítimas, ambos, do voto útil no primeiro turno. Vamos retornar, vamos recapitular. Em 2014, Marina saiu gigante do pleito. Ela, por um momento, parecia que ela ia vencer, inclusive no primeiro turno, devido à ascendência após a morte de Eduardo Campos. Ela esvaziou sua intenção de votos ali no final do primeiro turno, tomou uma virada do Aécio, não foi para o segundo turno, mas teve quase 22% dos votos em primeiro turno. Um percentual muito expressivo que Ciro Gomes nunca chegou perto.
O recorde de votação do Ciro Gomes, nas 3 vezes que tentou, foram os 12,5% que conseguiu em 2018. Ou seja, Marina em 2014 foi muito maior do que Ciro Gomes nunca foi. Mesmo assim, o que acontece com a Marina Silva em 2018? Ela termina o primeiro turno com 1% dos votos. Vamos agora fazer o recorde geral do Alckmin. Candidato à presidência da República em 2006, chegou ao segundo turno disputando com Lula, teve um desempenho pífio no segundo turno, mas bastante valoroso no primeiro turno. Depois, sofre revés eleitorais, perde eleições, mas se recupera, vence o governo do estado, daquele que é o estado mais populoso e mais rico do país, evidentemente falo de São Paulo, e nas eleições de 2018, murcha também de forma constrangedora, se transforma em um anão sob a perspectiva eleitoral, e termina a disputa muito menor do que entrou. O que aconteceu com Marina Silva e Geraldo Alckmin em 2018? Voto útil. Aquele eleitor antipetista que sempre endossava o PSDB, claro, campanha de Geraldo Alckmin inclusa em 2006, aquele eleitor que estava decepcionado com o PSDB em 14, dado momento migrou para votar em Marina, mas volta para o seio tucano e declara voto, e vota, na verdade, em Aécio em 2014, esse eleitor de essência antipetista, todos migraram para Jair Bolsonaro no ano de 2018 e fez com que Marina Silva e Geraldo Alckmin perdessem muito capital político. Esse é o maior medo de Ciro Gomes agora em 2022. Por quê? Ele foi o único dos candidatos da... Em 2018 a gente não usava essa expressão, mas vá lá. Terceira via, que não murchou de forma constrangedora em 2018. Ele obteve um leve crescimento desde a última vez que havia tentado a presidência da República. Ciro Gomes havia sido candidato em 98, em 2002 e depois em 2018, com uma leve curva ascendente. Em determinado sentido, Ciro venceu politicamente as eleições de 2018. Por quê? Porque ele permaneceu no jogo. Quando todos esvaziaram, o PT politicamente venceu as eleições também, porque era o momento de maior fragilidade do partido. Ele conseguiu ainda levar Fernando Haddad ao segundo turno, tendo 29% dos votos em primeiro turno, que eu sempre falo, aquele voto de afirmação dado em Haddad em primeiro turno, sendo que vários desses votos de Haddad no primeiro turno foram para Ciro, na lógica do voto útil. Muita gente que sempre votou no PT em primeiro turno, votou no Ciro no primeiro turno de 2018 porque percebia que a constituição daquela eleição se dava numa lógica antipetista. E talvez, a gente nunca pode contar o futuro que não aconteceu. Ah, e se? O e se, você sabe que há possibilidade para 1 milhão de coisas. Mas as pesquisas colocavam que seria mais fácil Ciro Gomes vencer Bolsonaro no segundo turno do que Fernando Haddad, como não venceu. Nessa lógica, teve sim voto útil. Ciro foi sim beneficiado por um voto útil em 2018 do petismo, que queria vencer Bolsonaro a qualquer custo. Falou assim, não, então vai o Ciro Gomes. Hoje, 22, a situação mudou. Esse voto retorna ao seio petista, porque 22 não é 18. E além disso, hoje quem está sob bombardeio do voto útil, tal qual aconteceu com Marina Silva, Geraldo Alckmin e, em proporção muito menor, a candidatura do Partido dos Trabalhadores em 2018, quem está sob ataque é Ciro Gomes. E aí, ele se incomoda, como está se mostrando, porque a essência do vídeo do Gregório era justamente esse. Eleitor do Ciro, vamos resolver a parada logo agora no primeiro turno, tentar resolver, vamos votar no Partido dos Trabalhadores. Era esse o convite. O que a turma boa chama de assédio, o Gregório chama de convite. Não vou entrar nessa nuance agora porque não vem ao caso. Mas era essa a abordagem essencial do vídeo do Gregório. E isso fez Ciro pegar ar. Por quê? Porque ele sabe o que aconteceu com Marina, sabe o que aconteceu com Alckmin e sabe que é dificílimo se reconstruir de uma derrota política dessa monta. Geraldo Alckmin se recoloca no jogo agora como vice do Lula. Um movimento ousado e, se falássemos disso há 2 anos, inacreditável. Marina Silva, aos poucos, vai retornando também para um alinhamento ao Partido dos Trabalhadores, com uma articulação do senador Randolfo Rodrigues, da Rede, partido de Marina Silva, construído e idealizado por Marina Silva. Ciro Gomes sabe
que se o PDT arregar, se Carlos Lupe arregar, fica muito difícil uma recolocação no mercado eleitoral. Político não, porque ele vai continuar sendo um pensador, vai continuar dando as ideias e ele está indo nesse jogo. Mas eleitoral é muito difícil para o que Ciro pleiteia. O PDT tem um histórico dúbio em relação a isso. Banca e compõe. Compõe sempre com o PT. 89, 94, Leonel Brizola foi o candidato do partido. 89 com votação excepcional, magnífica, não foi para o segundo turno por um triz, numa disputa voto a voto com Lula pela segunda colocação. Em 94 já foi esvaziado, se apequenou eleitoralmente falando, não pessoalmente, não estou tratando disso, estou falando numa perspectiva quantitativa, se apequenou e teve os seus problemas, teve o seu apequenamento. Em 98, tanto é que topa serviço de Lula, chapa derrotada em primeiro turno, Lula e Brizola. Em 2002, o PDT opta por apoiar Ciro Gomes, que então estava no PPS, hoje federado, hoje Cidadania e federado com o PSDB. O PDT apoia o pleito de Ciro. Ciro se transforma em ministro de Lula. Em 2006, apoiam a reeleição de Lula, o PDT. Perdão, não apoiam. Em 2006, lançam Cristóvão Buarque, o que mostra que Lupe é um cara ousado. Ele vai para o peito da eleição e por isso, talvez aí esteja a garantia da candidatura, da legenda de Ciro. Essa palavra, essa ousadia de Lupe. Em 2006, o PDT lança Cristóvão Buarque. Em 2010, já em outro cenário, o PDT apoia a reeleição de Dilma Rousseff. Em 2014, idem. Deixa-me confirmar só em 2010 foi isso mesmo. Mas foi sim. O Cristóvão Buarque foi em 2006. Exatamente. Apoia a reeleição de Dilma Rousseff. A mesma coisa em 2014. O PDT novamente apoia Dilma. Em 2018, candidatura de Ciro Gomes. Veja que o PDT é aquilo. Ou está aliado com o PT, como foi com Lula, como foi com Dilma, ou então lança uma candidatura própria, como foi com Brizola, 89 e 94, como foi com Cristóvão Buarque em 2006, como foi com Ciro Gomes em 2018. Então eu creio que o Lupe vai bancar a candidatura de Ciro. Só que, se ele enfrentar o fenômeno do voto útil, tal qual Marina Silva enfrentou, tal qual Geraldo Alckmin enfrentou, numa perspectiva ali do antipetismo, aqui pró-petismo, para Ciro Gomes, os problemas não serão poucos. Ele terá dificuldades eleitorais tremendas. E Ciro sabe disso. Leitor perspicaz, leitor inteligente do cenário político brasileiro, sabe perfeitamente disso. Nesse sentido, rasgou o verbo. Que vamos conferir na live amanhã, que eu conto com sua audiência. Amanhã, sexta, às 9 da noite, vamos fazer o react do Ciro Gomes. Vamos ler as entrelinhas, vamos ler de forma semiótica os símbolos de toda a live e fazer uma análise de discurso de Ciro Gomes na live amanhã às 9 da noite. Deixo o convite para que você assista. Chegou até aqui? Like, joinha. Deixa aqui seu joinha, aquele like fortalece e faz o vídeo chegar mais longe. Assim como lhe peço também para que deixe seu comentário. O que você acha? O voto útil é o maior medo de Ciro Gomes? Creio eu que sim. Qual a sua opinião? Quer fortalecer o trabalho aqui? Quer deixar aquela força? Tem a gorjetinha, o valeu, você manda aqui aquela gorjetinha, ou então você assina o canal. Torne-se membro do canal, tem acesso a lives exclusivas e, a partir de R$3 você já se torna membro. Beleza, rapaziada? Dei todos os recados, todos os recados. Amanhã tem live, tá? Não sei o que, depois eu coloco a thumb aqui para você, a imagem da live. Beleza? Rapaziada, ótima quinta-feira e eu termino com aquele clássico. Você tá ligado, né? É nóis.